O segredo do empreendedorismo seria a ousadia. Esse seria o primeiro passo do empreendedor. E aí eu te digo que essa frase tem relação com a história da nossa estrela. Porque, veja bem a ousadia. O que tem a ver uma bióloga com gestão de pequenas e microempresas? O que tem a ver uma bióloga com 15 anos de experiência no corporativismo? Definitivamente, diretamente, pouca coisa, concorda? Mas e quem disse que a vida é como na teoria, que tem um caminho direto e chega direto num só objetivo? Não tem que ser assim. Existe todo um mistério que nos leva para outros caminhos. E foi entendendo que o melhor é sempre o que está por vir que a nossa estrela da noite decidiu se tornar Master Coach comportamental. Aos 40 anos, ela que é filha única, já sabe muito bem o que é lutar por uma história de sucesso. E hoje ela está aqui para te tirar definitivamente dessa zona de conforto, querido. Bora pensar na sua carreira? Bora olhar para frente? Sim, você vai passar o fim de semana refletindo. Esse é o nosso convite para você. E é por isso que eu convido ela, Eliana Gavassi, vem para cá. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Eliane. Que saudade. Que bom te reencontrar aqui. Você sabe que aqui todos os segredos são revelados. São muitos, cabem uma hora. Eu tô bem preparada para revelar segredo aqui. Fique à vontade. O sofá é todo seu. E nós vamos começar justamente falando do inusitado. Como assim? Uma bióloga, de repente, veio aqui hoje para falar de carreira, trabalho, emprego. Olha, eu confesso que só com a no início eu já fiquei um pouco emocionada. Muito bonita. Vai passando um filme, né, pela mente da gente nesse momento. Olhando bem, tem conexão. Porque eu vejo assim, que essa bióloga, né, ela foi para esse mundo corporativo no intuito de trabalhar com laboratório, na época montar laboratório de microbiologia, laboratório de exportação, mas nesse meio tempo eu encontrei as pessoas, né, então eu vejo assim que o sentido do meu trabalho sempre foram as pessoas, então hoje a conexão que eu faço e quando eu faço essa autoavaliação também, né, como assim essa trajetória, eu vejo que o sentido foi ali. Porque eu fui para trabalhar numa questão técnica, mas aos pouquinhos eu fui tendo equipe, isso foi ampliando, fui me tornando líder dessa equipe, fui vendo essas pessoas se desenvolverem, então tudo isso entrou nesse contexto. E dentro do corporativo foram várias áreas ali que eu acabei atuando, né? Bom, e de cara nós vamos falar sobre emprego de forma geral nesse cenário que nós vivemos. Eu imagino que você tenha muitas dicas para quem está em casa realmente sair dessa zona de conforto. Para de chorar as pitangas aí do outro lado e faz alguma coisa, né? Porque a gente tem a mania de ficar só reclamando. Muitas pessoas têm essa mania. Olha só, o índice, essa notícia é de hoje, dados do IBGE recentes, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice de desemprego no Brasil chega a 12,5%. No entanto, comparado ao mesmo período do ano passado, subiu. Agora, ainda temos 3,2 milhões de trabalhadores brasileiros desempregados. Se você faz parte dessa estatística, tem que ficar conectado com a gente no programa de hoje. Pode mandar a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp 991 37 70 43, que com certeza orientação aqui não vai faltar. Quando a gente fala de emprego, o que tem que ter uma pessoa hoje para ela se manter no mercado, Eliane? Eu vejo pelo viés, né, das pessoas com quem eu trabalho, e eu trabalho com muitas pessoas que trabalham com liderança, com gestão. E realmente a gente escuta muito a dificuldade que os líderes, os gestores estão tendo hoje de manter também essas pessoas no trabalho e encontrar, né, essa vontade de ficar nesse mundo corporativo com essa necessidade que a empresa apresenta. E o ponto principal que eu vejo realmente é a proatividade, é você entrar na empresa para querer fazer a diferença. E se você está, às vezes, num período que você está desempregado, busca dentro de você também o que te conecta com o mercado. Porque, às vezes, também a gente vai só olhando o que tem de oportunidade, mas olha como se fosse assim, de fora para dentro. Mas e o meu eu, né? O que realmente eu gostaria de trabalhar? Porque quando a gente se conecta com alguma coisa, vem uma clareza e essa clareza faz com que a gente consiga traçar caminhos mais consistentes. A gente não fica assim à mercê do que for vir, né? O que faz diferença para mim? E aí eu consigo olhar e aí eu consigo me conectar. Porque não é só a questão técnica, né? Tem a questão da automotivação, tem a questão do o que eu quero fazer de diferente nesse mercado. E aí eu falo que o universo vai conspirando ao favor.
E aí você trabalha bastante com liderança. Os líderes hoje deixam de escolher X pessoa para escolher Y pessoa, por quê? Quais são as razões principais que fazem uma pessoa não ficar dentro de um processo seletivo? Vamos pensar, o que eu mais vejo realmente as pessoas olham muito o contexto, o que aquela pessoa está levando para ficar nessa empresa, né? Então, porque assim, tem que ter o entrelaçamento, né? O que eu levo, o que eu deixo. E é muito a questão de comportamento. Então, tem pessoas que ela pode ter, às vezes, não ter aquela técnica, não ter o conhecimento que a empresa precisa, mas quando ela olha características comportamentais e ela vê que é possível investir nessa empresa, as empresas estão dispostas a desenvolver esse funcionário. Então, que características comportamentais são essas? Começa desde equilíbrio emocional, vontade de aprender, vontade de fazer diferença, querer crescer na carreira. É uma palavra que a gente escuta muito, inclusive no curso que eu estava realizando esses dias, ter uma certa visão de dono ali, né? Ter uma visão assim do que eu posso fazer a mais e não aquela coisa só do recebo e faço. Bate cartão. Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas se conectam pelo trabalho, pelas suas questões pessoais. Então, tem que ter assim, essa empresa tem conexão comigo como pessoa, né? Eu vou conseguir me sentir bem nesse ambiente? Vou. Então, vamos seguir juntos, vamos crescer juntos. Isso significa que você cada vez mais tem que se reinventar também, não pode ficar esperando tudo pronto. Muita também das dificuldades que a gente vê dentro do mercado não é só em relação àquela pessoa que não se dedica, mas é aquela que se dedica demais, se sente sufocada e chega um ponto que o estresse é tão alto que ela deixa de render. Vamos falar de gestão de tempo? Adoro esse tema com você, você sabe disso, né? Por que gerir o tempo é fundamental? Quando você coloca, né, a pessoa, ela se coloca demais no trabalho, chega ao ponto de se desgastar, nós temos também a Adriana que também trabalha com gestão de tempo, né, tem muita questão de novo, voltando, né, para a questão comportamental, né, o que me motiva a estar tão dedicado? Será que é uma dedicação realmente que é importante, mas até que ponto eu desgastar, eu passar do limite, eu vou contribuir a longo prazo? E é muita questão do viés, né, qual que é o viés que eu enxergo isso? De repente, para quem está nesse contexto de se dedicar demais, para ele entende que é assim, que precisa ser feito, então precisa parar para refletir. E muitas vezes a pessoa que ela tem essa característica, ela ouve muito dos outros, né? Trabalha demais, você está trabalhando de novo, então também é importante de repente dar uma observada se eu não estou ouvindo, mas não estou dando atenção para isso que está sendo falado. Por quê? Porque aí eu posso trazer uma visão diferente aí para o meu dia a dia, mas a gente tem que ter com certeza um equilíbrio. E se tudo que eu estou vivendo por um lado eu desestabilizo, eu desequilibro, eu posso retomar esse equilíbrio e trazer de volta, né? Mas desde que o meu pensamento, o meu viés, o meu enxergar perceba, senão eu só vou deixando o tempo passar, né? E aí aquela história, a gente já falou disso aqui, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai parar onde? Você nem sabe onde você vai chegar, daí você vai saber se foi o caminho certo ou errado, como você vai fazer essa avaliação. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Apresente-se para o pessoal de casa te conhecer. Hoje você conhece a Eliane por que razão? A gente tem contato profissional, sou um dos clientes dela, já tem parceria há bastante tempo também. Agora, por que quando ela disse gestão de tempo, ela apontou para você? Quando a gente fala de gestão de tempo, você já teve que encarar alguns desafios? Não só de ter que encarar alguns desafios, no sentido que eu já fui uma pessoa extremamente sobrecarregada também, como hoje, o serviço que a gente leva no mercado, no meu trabalho, é de ajudar as pessoas a conseguirem se organizar no tempo, conseguir organizar no foco. Então... por que as pessoas sobrecarregam? A gente tem toda essa informação de quais são as origens. Por exemplo, a empresa inteira está bagunçada, às vezes não é a pessoa. E ela decide, não, eu vou ser o herói, eu sei como fazer, eu sei como puxar, eu vou resolver isso aqui. Joga pro meu peito que eu despacho. Ela faz a primeira, a segunda, a 15ª vez. E de repente ela criou aquele vício. O resto do pessoal criou o vício de depender dela e ela não consegue mais sair. E ela faz essa sobrecarga sem perceber o quanto está tendo de impacto, por exemplo, nas outras áreas. Na saúde, no relacionamento com os colegas, às vezes até ela própria gerando algumas situações para manter aquele status de que ela é a pessoa que resolve tudo. E isso, às vezes, tem características bem desagradáveis para si, para o ambiente. Começa com a pessoa explodindo. Porque em algum momento ela vai estressar, ela vai cansar com isso. O problema é quando as outras pessoas explodem também. Aí vira uma guerra civil dentro da empresa. Tudo começou quando, por alguma bagunça, alguém decidiu assumir um acúmulo, decidiu resolver problema que era dos outros ou problema que geralmente não precisava nem ter sido resolvido.
Então, tem várias e várias características nesse sentido de como que as pessoas no dia a dia acabam deixando de jogar mais coisas no ombro que não deveriam ser feitas, às vezes por não saber para onde ir, que nem a Eliane falou. Eu não sei para onde que eu tenho que ir, então eu vou abraçando todas as coisas. E às vezes a pessoa ela se sente importante por isso. Porque eu estou conseguindo despachar tudo. Ela só não percebe o caos que ela causa ao redor. E aí, não só esse problema, mas também nós temos um problema que eu acredito que vem de infância. A gente não aprende a gerir o tempo com tanta facilidade, não existe essa disciplina na escola. E aí, hoje, nós temos a dificuldade de gente que não consegue cumprir o mínimo de horário. O que você indicaria para essas pessoas que não chegam no horário da entrevista? Você marca entrevista de emprego, a pessoa consegue chegar atrasada aí. Como faz? Bom, realmente, a gente não tem esse hábito. Não é um hábito que a gente trabalha nem em escola e geralmente em casa não se ensina. Tá? Talvez o hábito de chegar em tempo, mas se a pessoa não aprendeu a se organizar, ela vai ter dificuldade com isso. Se organizar do tipo, o que eu tenho que fazer hoje? Se organizar do tipo, que dia que eu tô hoje? Tá? Hoje é dia 17, putz, eu esqueci de um negócio ontem. A pessoa ela precisa começar a criar esse hábito, um pouco que seja, por vez. O hábito de chegar no início do dia e elencar quais são as ações que ela tem que fazer, as pessoas para quem ela tem que ligar, ela conseguir fazer um passo a passo do seu dia e aprender onde ela errou. Não é nem tanto a consequência dos erros, mas primeiro aprender onde ela errou, para que algum dia ela possa chegar e falar, não, eu nunca mais vou chegar atrasado. E aí vem 1 milhão de formas de como resolver isso. A Eliane fala bastante, prega na parede, coloca na parede um aviso lá, nunca mais vou chegar atrasado. Difícil é um cliente meu que não tem algo na parede, né? De repente a pessoa precisa de 25 paredes na casa para tanta coisa. Mas ela ia aprendendo o quanto que ela sofre por consequência desses maus hábitos. E a gestão de tempo de não se acostumar a organizar as coisas é uma das principais. Outra coisa que é bem grave é, beleza, vai lá, organiza, mas enche o dia com um monte de lixo. Aí chega no final do dia, se matou de trabalhar, fez 1 milhão de coisas e não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque colocou um monte de lixo no dia, um monte de coisa que não precisava ter sido feita. E isso sobrecarrega também a pessoa e desgasta. Então, volta de novo aquele princípio. Onde é que a pessoa quer chegar? O que ela quer ser? O que ela quer para a vida? E aí fica muito mais fácil falar, dessas 20 coisas que eu tenho que fazer, não, vou fazer 5. Porque essas vão me levar para algum lugar. Aí fica muito mais fácil chegar no horário. E às vezes a rede social talvez não vai estar nessa lista, tá, meu amigo, minha amiga, não é verdade? Provavelmente não esteja. Vamos pular essa parte agora, daqui a pouquinho eu volto nisso, né? Porque a gente passa um tempo muito grande com o celular, ele é nosso aliado em várias atividades e você nem percebe quando você sai de uma janela para outra, que te leva para outra, que te leva para outra, e aí foi. Para você que trabalha com toda essa questão de carreira, de liderança, do comportamento em si, como você avalia essas estatísticas de pessoas que ainda estão desempregadas e hoje procuram algo para fazer e às vezes falta essa informação de como eu me auto-melhoro, né? Vamos falar de auto-melhoria. Como que eu me conecto para isso, né? Eu acho que a pessoa tem que estar observando, né? Observar o mercado também, é aquela questão assim, aprender com as suas próprias dificuldades, né? Então assim, se eu estou fora do mercado, de repente eu participei por uma seleção, não fui chamado, buscar aprender. O que será que está tendo? Que tipo de perfil será que aquela empresa precisava? Será que esse perfil ele é totalmente diferente de mim ou faltava algum ajuste, alguma coisa que eu posso levar? Né? Porque quando a gente se observa, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo esse comportamento. Temos essa estatística no sentido do mercado do Brasil, né, que a gente coloca, mas acho que a gente não pode colocar isso também como uma muleta, né? Afinal, tem gente trabalhando, né? Tem gente conseguindo esse trabalho, então se autoavaliar. Enquanto isso, buscar melhorar como pessoa, estudar, fazer cursos, ter a clareza do que você gosta, porque também às vezes você... como é que eu vou falar? Como se fosse assim, atirar para todo lado, né? Pode fazer com que você não tenha algo certeiro para seguir. E eu vejo também que muitas pessoas também têm um viés de não ter esse cuidado com a empresa, não buscar se adaptar numa cultura da empresa, acha que, não, eu vou levando do meu jeito. Então tem que estar muito observar, porque daí você vai trazer. Eu não consigo imaginar uma fórmula específica, porque vai ser, imagina... Quantas pessoas com perfis diferentes que a gente está vendo, né? Mas se ela olhar e falar assim, bom, é possível. O que dentro da minha realidade eu posso fazer para eu dar um passo aqui de uma forma diferente? O que não dá é olhar, de repente, para a estatística, ou olhar pelo tempo. Às vezes, faz quanto tempo que você está desempregado? Isso vai desanimando, né?
Ah, eu tentei, não foi possível, eu tentei, não foi possível. Então tenta olhar pelo outro lado. Peraí, mas é uma jornada, faz um tempo que eu estou desempregado, mas eu estou aprendendo, estou evoluindo. Algum sentido tem isso para minha vida, né? Com certeza depois lá na frente vai ser só uma fase que ficou e que serviu de experiência e depois você vai seguindo. Obviamente essa estatística tem a ver com o nosso cenário político, o nosso cenário econômico, o nosso cenário social, mas o papel do programa de hoje é mostrar como você pode se mover, mesmo diante de um cenário que tem se mostrado timidamente em progresso, mas que você pode sim mudar a sua realidade, porque dentro da sua realidade você tem que ser o protagonista. E agora a gente vai falar justamente de todos esses lados profissionais em que nós temos aí a liderança. Há muitas pessoas que também talvez tenham boas condições, sejam ótimos, mas talvez não tenham bons líderes para tirar delas aquilo que é o melhor. Você encontra líderes hoje em construção. Qual é a maior dificuldade do líder em si? É justamente lidar com esses diferentes perfis, esses diferentes tipos de pessoas, é o que eu mais escuto. Como que eu lido? Como que eu me conecto com essas pessoas para poder trazer mais resultado através disso? Que eu gosto muito de usar uma metáfora que eu penso assim, a empresa ela tem os seus processos e funciona como se fosse uma engrenagem, né? Vou imaginar lá a engrenagem, que é uma roda que encaixa na outra, que vai encaixando. Esses processos, eles precisam acontecer de um jeito ou de outro e eles vão acontecendo, né? E só que assim, se a empresa ela tem uma cultura de conexão, porque quem que está atrás dos processos são as pessoas. Se ela tem uma cultura de conexão e essa cultura ela vai ser levada para o líder, essa conexão ela vai funcionar como se fosse um óleozinho, um azeite nessa engrenagem, que vai fazer com que ela flua melhor. E é através dessa conexão justamente com aqueles que às vezes é o que mais dá dor de cabeça, é o que vai trazer o resultado. E essa conexão vai ir acontecendo pela própria influência do líder. Mas o que eu mais escuto realmente é essa dificuldade de lidar com os diferentes tipos de pessoas, porque assim, a vida do líder ela é puxada, ela é corrida, ela não tem tempo assim tranquilinho que a gente está aqui conversando, né? É muito dinâmica. Só que se ele conseguir trabalhar essas questões, ele entender também o que leva ele a ser líder, o que motiva, e ele conseguir se organizar internamente, ele vai ter um resultado muito melhor, né, na hora de externar isso com o seu liderado. E eu gosto muito da diferença entre líder e chefe. Qual seria a diferença para o telespectador entender por que dessa nomenclatura? De uma forma mais simplificada, eu colocaria assim, que o chefe, ele tem um perfil onde ele vai dar as ordens, ele terá pessoas que vão obedecer, afinal está dentro do contexto e vão fazer o que está sendo falado. E um líder, ele leva as pessoas através da inspiração. O líder, ele tem seguidores. Que sentido que eu falo? Porque assim, se você dá uma ordem, a pessoa vai e realiza. Mas a hora que esse chefe sai do contexto, sai do cenário, o que eu faço? Peraí, como que eu dou sequência? Peraí, eu tenho que esperar ele voltar. Se eu fizer algo, de repente, pode não ser aprovado, pode ser corrigido. Quando você fala de inspiração, você vê o líder como um todo. É aquela pessoa, porque o líder ele vai muito além de um diálogo com o liderado. Ele deixa um legado que vai na família, vai para a pessoa de uma forma geral. E quando ele tem seguidores, independente dele estar ali ou não, as pessoas se inspiram pelo que precisa ser feito. É como se fosse seguir por uma causa. Acho que isso seria o que eu vejo como uma grande diferença. Você sabe que aqui tem um problema para a gente resolver agora, já que a gente entrou no assunto das empresas, dos líderes. Vamos falar de profissões. O desafio sou você e eu para encontrar profissões com as letras que nós vamos tirar daqui. É um jogo de stop. Pedir ajuda? Você já jogou? Stop? Se eu te falar quanto tempo faz, é melhor nem dizer, né? Eu joguei semana passada aqui no programa, aqui no programa? Não foi semana passada, semana retrasada? Pode contar com a ajuda dos universitários aqui? Pode, a plateia é do lado de lá. Não, a plateia é ela, minha equipe comigo, né? Eu tenho aqui, ó. Ah! Eu tenho uma cola direta, os meninos aqui, vocês vão me ajudar dessa vez? Olha só, sabe o que acontece? Eles querem só que o convidado ganhe. Tá na hora do primeiro game do Tudo Acontece. É sexta-feira, bora pensar rápido. Vou abrir o baú e vou sortear a primeira. Vamos lá. Você começa? Pode ser. Então, até se esgotar a letra, a gente tem que continuar. Esgotar tá a letra? Até esgotar a letra, até a gente não saber mais. Ah, tá. Vai falando várias. Primeira profissão que saiu aqui foi advogado. Portanto, profissões com a letra A, não vale falar advogado. Você primeiro. Administrador. Arquiteto. Olha, minha equipe tá boa. Não, mas é uma ela, uma eu. Arquiteto eu. Não vai.
Astronauta. Aviador. Armador. Armamentista. Criatividade. Existe. Não é que tem, menino? Gente, amolador. Amolador de facas. Autônomo. Valeu, Magelinha. Agrônomo. Pode continuar, Magelinha. Não para agora. Não. Auxiliar de escritório. Auditor. Auxiliar de produção. Não vai? Acho que nós não vamos, se a gente for nessa, nós não vamos terminar o programa nos auxiliar. Tá, vai. Mas o meu não valeu, então? Não valeu. Astrólogo. Obrigada. Mas era do meu lado. Agricultor. Fiquei com uma carta na manga. Agricultor. Agente penitenciário. É Miguel, Shira. Agente de trânsito. Igual auxiliar. Não vale falar agente mais. Tempo! Quero ver. 10. Contem comigo. 9. Agrimensor. Agora eu que vou falar tempo. Tempo. Acabou? Acabou? Não? Apicultor. Eu achei que tinha acabado. Agora acabou. Quem fizer ponto primeiro ganha. Não vale agora vocês ajudarem. Ninguém tá me ajudando, ó. Vou tirar até aqui pra ninguém achar que eu tô trapaceando. 3, 2, 1. Quem falar primeiro? Uma palavra com a letra A. Ainda com a letra A? Eu achei que tinha acabado. Eu não entendi o que ele falou. Ai, meu Deus. Tô tentando me dar fora, eu não enxergo, Nil. Como assim não vai funcionar? Ih, ponto pra ninguém. Vou pra próxima. Eu tô empatado. Alguém sabia uma? Nem a plateia, nem minha equipe. Anestesista! Mas acho que porque a gente fica com aquela pressão do 0 a falar, 0. não sai, né? Dentista, com a letra D. Eu começo agora. Doutor? Não, acho que não. Dentista. Gente, é difícil. Diarista. Dermatologista. Nossa, que rápido. Aham, bem rápido. Bem rápido. Diretor de imagem, óbvio. Diretor de escola. Valeu. Não, o diretor não vai mais nem pra diretoria. Não entendi. Desenhista. Não entendi. Desenhista. Você viu o que é o grupo? É. Como ajuda? Poxa vida, tô em desvantagem aqui, né? Eduardo, Mas dentista é cadê? difícil. D é difícil. Desembargador. Obrigada, Bruna. Domador de cavalo. Domador de cavalos. Da onde veio isso, Jesus? Criativo. Doula, claro, doula. É tua vez? Aham, eu já falei, agora é sua. Diplomata. Não é que ela é boa nisso, querida? Aham, eu sou ótima. Não tem um ditado que fala assim, eu posso não saber, mas eu sabendo quem sabe também já tá Não sei ótimo. pra onde ligar. Telefonista. Não tem nenhum com D. Delegado, claro. Delegado. Que bonito. Desembargador. Já fui. Já foi. Eu ganhei. 1-0. Você falou repetir. 1-0. Ninguém bateu palma pra mim, né? Vocês são Palmas pra Jéssica. P. Policial. Agora você começa. Perito. Pedreiro. Professor. Perito. Já foi. Produtor. Ponto dela. Eu esqueci que eu tinha falado. O desempate, tá 1-1. Qual será a letra do desempate? Jornalista, é muito fácil, profissão com a letra J, super fácil. Podem começar me sugerindo a primeira, inclusive, que só eu começo. Jornaleiro. Ela é apresentadora, né? Vamos validar. Jornalista e jornalista. São coisas diferentes. Jogador de futebol. Juiz. Não vale nenhum juiz. Futebol. Joalheiro. Jovem. O jovem profissional. Jovem. Jovem aprendiz.
Jardineiro. Jovem. Tchan, 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 tchan. 10. Eu quero ver. Mas ela fala dela, daí ela começa a fazer contagem. Não, mas eu saberia mais uma, que a gente recebeu um jockey aqui há pouco tempo, ó. Muito bem. Eu ganhei! Tá aqui o meu real. Já vamos pro intervalo? Tá bom. Beijo para o Andrei, de 6 aninhos, que tá nos acompanhando. Ele gosta de mim, eu também gosto de você. Beijo, Esther, também. Obrigada pelo carinho. Eu vou pro intervalo e volto já. Na volta, mais histórias da nossa estrela, Eliane Gavassi. Não saia daí. Nós estamos contando hoje a história de Eliane Gavasso. Nós fizemos o primeiro bloco refletindo sobre o nosso mercado, sobre a questão do emprego, te explicando o que você pode fazer para melhorar. Falamos sobre tempo e agora nós vamos falar sobre carreira, mas a carreira dela. Me conte, o que te levou a fazer biologia? Lá no passado. Lá no passado, vou fazer uma busca. Você fez assim, ó. Lá atrás, né? Eu gostava, né, quando eu acabei indo para a escolha da profissão pelas disciplinas que eu gostava na época que eu estudava no colégio, né? Acho que é o que acaba acontecendo, você vai no que é mais parecido. E eu gostava muito de química, era a minha paixão, assim, estudar química. E daí no contexto, na época que não tinha tantas possibilidades de universidade, eu procurei um curso que tivesse mais a ver com química, né? E daí quando eu olhei ciências biológicas, integral, eu ainda pensei assim, mas não deve ter o que estudar o dia inteiro, eu me lembro que eu pensei isso. E tinha, como tinha. E daí eu acabei gostando muito do curso, fiz bacharelado, licenciatura pela Unioeste. E aí fui seguindo, né, na carreira. Depois que você entra em contato, acabei gostando muito, me identificando. Quanto tempo depois você se tornou Master Coach Comportamental? Como é que isso tomou conta da sua vida, que hoje é o que te move, né? Hoje é o que me move, 15 anos depois. Então eu fui seguindo a carreira, eu sempre falo assim que é uma carreira que eu tenho orgulho, uma carreira que eu gostava muito. Mas chegou num ponto que, por mais que eu fizesse o que eu gostava, o que eu amava, e quem convivia comigo sabia disso, chegou num ponto que eu não me via ali a longo prazo. E aí começa a perguntar, quando você não se vê a longo prazo, começa a perder o brilho, né? Falei, mas como assim? Eu gosto do que eu faço, mas eu não me vejo. E eu falo também que quando a gente pergunta, o universo responde. E nisso eu tive contato depois com um curso que eu fui fazer de final de semana, já buscando respostas. E nesse contato, eu nem conhecia a coach, nunca tinha ouvido falar. Mas eu gostei muito e foi um momento assim que realmente comecei a sentir essa conexão de que eu poderia trabalhar mais diretamente com pessoas, porque a partir do momento que eu trabalhei em mim, questões de autoconhecimento, questões de valores, questões de entender realmente, né, por que eu não sentia essa conexão, mas o que me movia, o que eu queria buscar. Então eu entendi que eu tinha uma oportunidade de trabalhar diretamente com as pessoas que era o que eu queria. E quando eu falo que essa oportunidade me encontrou, foi porque eu não fui atrás realmente, né? E o mentor, quando eu fiz o curso, ele percebeu que eu tinha perfil e ele me convidou para fazer essa formação. E eu fiquei pensando naquela vou ou não vou, não me imaginava saindo da empresa, né? Trabalhando carteira assinada e tal, não me imaginava. Mas também quando eu pensei no não fazer, daí foi aquela, não, eu tenho que fazer. E também na época eu pensava assim, bom, eu posso não atuar, mas se trabalhando a minha vida, minha família, meus filhos, já pode fazer grande diferença. Mas aquilo quando veio, como diz, tomou conta, e quando eu terminei a formação eu já tinha decidido sair, mudar. Tanto que as pessoas se surpreenderam, né? Eu me surpreendi, foi muito rápido, porque era assim, eu amo o que eu faço, tenho uma carreira bacana e tal num dia. E no outro dia eu falei, bom, eu vou fazer essa transição, vou mudar. E também me avaliei, né? Pensei assim, eu tô numa altura da vida onde já fiz bastante coisa, tudo que eu fiz até hoje, sempre eu tive um resultado bacana, por que não? Né? Essa pergunta, por que não, eu acho que ela leva a gente muito longe, né? Por que não? Eu abro uma possibilidade, eu abro um pensamento e a partir disso eu pensei, bom, se não der certo, eu com certeza vou ter muito aprendizado e vou ter tempo de fazer outra coisa, de mudar, mas eu segui muito o meu coração, muito a minha intuição.
E aí hoje, quando você olha para tudo isso que você construiu e pensa em todas essas mudanças, o que é que você sente quando você disse ali no início? Passou um filme, Jéssica. Qual é o sentimento que sobra desse filme? É um sentimento de emoção mesmo, porque eu acho assim, eu vou levando, né, no dia a dia, você não para avaliar, né? Daí no momento de vir num programa aqui, no Tudo Acontece, e realmente eu olhei, né, pensei nessa retrospectiva, e é bastante emocionante, porque eu sou uma pessoa muito determinada. Então, eu sou muito, tem que fazer, eu vou lá e vou fazer. Eu não tenho preguiça, eu tenho medo, tenho, mas eu lido bem com esse medo no sentido assim que eu não deixo ele me paralisar. Eu transformo esse medo num desafio, porque eu olho e penso assim, bom, se eu estou com medo é porque tem algo novo para vir. Qual a escolha que eu vou fazer? Eu vou para esse novo ou eu vou deixar o medo me paralisar e eu fico? Então aqui dentro tem algo que move, que é muito mais forte. Então eu vou contextualizar. O primeiro programa de TV que eu participei foi com a Jéssica, É verdade, né? Eu fiquei sabendo, eu não sabia mesmo. Você não sabia, né? O primeiro programa. E foi um desafio muito grande, mas eu entendo assim, bom... Que honra minha, agora eu fiquei me achando, dá licença, meu momento aqui nesse programa agora. Então, foi um momento assim bastante marcante, né? Porque é uma dificuldade natural que as pessoas têm, né? Do falar em público. Mas eu também entendi assim, bom, qual é o contexto? Eu estou levando isso para fazer sentido para alguém. Então, eu vou trabalhando essa ressignificação, que isso já vai ajudando as pessoas, de repente, que estão nos ouvindo, que estão passando por isso. Eu ressignifico, peraí, mas o que eu posso tirar de proveito disso? Que lado eu posso olhar dessa história? Que lado vai me ajudar mais? E aí eu escolho esse lado que vai seguir mais. Eu não sei se é um momento de falar da minha frase aqui. Claro, por favor. Ela trouxe para cá uma frase. Eu trouxe uma frase porque nesse momento de transição, eu encontrei ela no momento que eu fui trabalhar os meus valores pessoais. E é uma frase que fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E essa frase, ela foi algo assim que... Deixa eu mostrar pra foi câmera, e ela por favor. é ainda. Ela está no fundo de tela no meu computador, desde o dia que eu encontrei ela e eu levo para onde eu vou. Porque nesse momento de transição também, eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar. Eu estava indo para algo que não tinha regra, que era totalmente diferente. Eu trabalhava com controle de qualidade, eu trabalhava ensinando as pessoas a cumprirem Tudo regras, exato, tudo exato. certinho, né? Mas sempre nesse viés de olhar a minha equipe, olhar o meu funcionário. E daí eu fui para um momento onde eu precisava de algo que me fortalecesse. Eu realmente acreditei e acredito muito nessa frase por muitos momentos. Que quando você tem a clareza do que você quer, muitos lugares eu pisei sem saber o que ia acontecer. Mas hoje eu olho que o chão sempre esteve ali. Eu nunca tive essa falta disso, sabe? E você precisa acreditar por inteiro, para que realmente esse chão esteja. E hoje você impacta muitas pessoas. Eu quero saber onde está a Odete. Cadê a Odete? Você é a Odete e a Gabriela? Tá aqui desse lado? Eu vou começar por lá, então. Odete, seu nome está ali não é por acaso. Me disseram que você faz parte da história da Eliane de uma forma muito especial. Como foi esse contato de vocês e por que essa amizade é tão forte hoje? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu conheci a Eliane por causa dos nossos filhos, né? Eles estudavam na mesma classe, na mesma escola. E um dia ela convidou, entre outras crianças, o meu filho para ir na casa dela. A gente ficou se conhecendo melhor. E eu fiquei sabendo, foi bem na época que ela estava saindo, a gente já tinha se conhecido em auditorias antes, mas nada muito intenso assim. Daí a gente se conheceu, conversou, eu soube que ela estava começando nessa questão do coaching e mas me fala um pouco mais, o que é isso, né? Porque a gente ouve bastante, né? Eu me interessei por isso e acabei fazendo coaching com ela e isso foi muito importante para mim e a gente começou uma grande amizade a partir disso, né? Hoje somos grandes amigas. Qual é a maior característica da Eliane que faz com que você tenha esse laço e ele se estabeleça? Porque tem gente que a gente não quer por perto, né? Pelo jeito você gosta da presença dela, da companhia dela. Sim, eu acho que a Eliane é uma pessoa muito séria, muito correta, ética, extremamente ética.
é extremamente carinhosa, ela é muito verdadeira, né? O coaching com ela, ele teve muita importância na minha vida, no meu dia a dia, no meu aprendizado, me abriu muitas janelas para eu olhar para outras coisas também, crescimento pessoal, e ela é muito carismática e, enfim, eu adoro. Palmas para a Odete, gente. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Vou aproveitar que eu estou aqui nesse bistrô, já vou falar com mais gente. Me dê licença. Por favor, se apresente, por gentileza. Prazer estar aqui, eu sou Rafael. Rafael, Isso. Qual é a tua relação com a Eliane? Por que ela se tornou uma pessoa importante a ponto de você estar aqui com a gente hoje prestigiando esse programa? Então, a Eliane, a gente se encontrou, digamos assim, num período bem complicado da minha vida, né? E o processo de coach com ela, assim, quando me apresentaram, né, ela, primeiramente, para mim foi um presente que eu me dei. Eu sempre considero assim, né? E foi basicamente isso, uma mudança bem grande na vida, em muitas coisas que eu pensava particularmente assim, de uma forma, ela me ajudou a ver outra. Eu brinco sempre que geralmente nas sessões de coach, eu saía de lá algumas vezes querendo matar ela, né? Porque já tô até vendo a manchete. Ela realmente fazia com que a gente parasse para pensar em algumas coisas que às vezes machuca a gente, né? E que, na verdade, faz parte da nossa construção, mas a gente acaba se sabotando, né? Então, o meu conhecimento com a Eliane, ou a forma que eu conheci ela, foi dessa forma. Muito bem, vamos pro Rafael. Vou fazer mais uma vítima, daí eu vou embora e deixo vocês em paz, tá bom? Se apresente, por gentileza. Eu sou o Cristiano. O que você gostaria de dizer para a Eliane num dia como este, né? Numa noite em que ela está sendo homenageada? Ela foi importante na sua vida, por quê? Foi muito importante. Eu estava num período de grande mudança na empresa. Então, estava crescendo e começando a contratar pessoas. E até então eu trabalhava sozinho. Então veio a minha irmã para ser minha sócia e a gente começou. E agora? Para liderar, como é que a gente vai fazer? E a gente começou a conversar com a Eliane, a gente fez o coach com ela. E a gente percebeu que, na verdade, primeiro a gente precisava, vamos se conhecer. Entendi. Ver quais são as nossas dificuldades. O que a gente precisa fazer para a gente melhorar. A gente precisava melhorar como pessoa algumas coisas, para também entender como que as outras pessoas são, para saber liderar. Então isso foi muito importante para a gente. Então, hoje, felizmente, a gente conseguiu crescer bem, de uma forma que facilita ter essa comunicação com as pessoas que estão com a gente na empresa. Então, ter essa questão da liderança pessoal junto com a gente, isso foi muito importante, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigada por compartilhar a história com a gente. Obrigada. E eu vou continuar... Não, tô brincando. Ui, Jéssica. Eu vou pro lado de cá? Venham comigo, então, porque a Gabi também estava aqui na minha lista e deve ter um motivo que você vai me contar. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu conheci a Eliane através da minha mãe, que teve sessões de coach com ela. E início do ano resolvi fazer um curso de palestrante. Eu sou advogada, mas para aperfeiçoar isso eu resolvi fazer esse curso. E nesse curso eu tinha um grande desafio, que era montar uma palestra e ir lá na frente de 20 a 30 pessoas e falar de um assunto que era novo para mim, que não era da área do direito. E eu sempre fui muito tímida. Eu sempre tive essa dificuldade em chegar e me posicionar. E na minha profissão isso exige. E aí a Eliane veio, falou, não, vamos fazer umas sessões de coach, principalmente na parte comportamental, para você descobrir qual que é o seu perfil, para você saber lidar com isso em outras pessoas, identificar qual o caminho que você vai acabar seguindo que vai ser o melhor. E fora que a gente trabalhou também questão de crenças limitantes, que isso foi muito importante, me ajudou a quebrar muitas barreiras. Enfim, isso... Eu sei que eu fui 10 na palestra, né? Eu consegui, apresentei com a maior segurança, maior naturalidade, levei numa boa e aprendi muito e tô validando isso todos os dias, principalmente no profissional. A gente vê um desenvolvimento enorme.
E por isso que a Eliane faz parte. Muito bem, aplausos, gente. Só não acreditei, ela é sua mãe? Tô chocada. Não quero falar sobre isso agora. Tô chocada, gente. Que mãe tá linda, bom, vou né? acreditar, a senhora. Muito Mãe bem. linda. Tá na hora da primeira, ó, eu voltando no tempo aqui. Segunda, fiquei perdida, não acreditei ainda. Segunda brincadeira do Tudo Acontece. O desafio da Eliane é selecionar 2 pessoas para o nosso Let's Go. Vem. Pode ser, Rafa? Erivelto, pode ser? Não? Está havendo uma discussão aqui no programa. Eliane, você não tá de castigo, são só os dois. Só os Podem dois, vir. o Vem. Erivelto. Pode ser? Pode pegar o microfone aqui com a Gabi. Se apresente, Bom de por mira. favor. Pode ir pra... Deixa eu passar pra cá. Vai pra lá, você se posicione aqui. O que vai acontecer? O nosso aqui? amigo que acabou de falar, conversa aqui comigo. Estão preparados? Não. Sim! Pode Vem ficar surpresa mais aí. bem de frente pros copinhos. Vou posicionar você aqui e você aí. Vou pegar esse microfone. Vocês são bons de mira? Não. Vou tentar. Ela escolheu assim, vou ver quem tem óculos pra ver se ajuda. A Eliane tem dessas. É, né? Então, ó, vocês têm aí 2 armas de água. O objetivo é mostrar pro pessoal que todas as habilidades podem ser desenvolvidas e a gente tá falando de foco nesta daqui. A primeira foi raciocínio, né, pra gente falar das profissões, que tem a ver com a história dela. E agora é foco. Muito foco. Vocês terão 10 segundos. Vence quem conseguir encher com a arma d'água mais copinhos de café. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tudo certo? Tudo bem? Ah, atenção. Eles aceitaram muito fácil, né? Calma. Fiquem bem de... Ai, não começou ainda. Calma. Erivelto, fica bem pertinho aqui, senão você sai do vídeo, ó. Atenção. Esse aqui tá trapaceando. Atenção. Quanto mais, melhor. Vai. Valendo! 10 segundos rodando. Meu Deus! Devagar é pra encher, não derrubar! O que tá acontecendo aí, Erivelto? Devagar, menino! Acabou! Eles deixaram 15 segundos aí. Olhem pra cara da Flávia daquele lado, ela tá feliz com o que eles fizeram aqui. Bom, obviamente aqui temos 3 copinhos cheios. Como é seu nome que eu esqueci, amigo? Rafael. Rafael, o nome do meu irmão, esqueci ainda, menino. Rafael ganhou porque ele encheu 3 copinhos. Agora, se fosse pra derrubar copinhos, ele viu, tu saí disparada. Aplausos pra ele. Eliane, agora nós vamos saber um pouquinho mais de você. Primeiro eu vou ter que perguntar, ninguém falou nenhum defeito? Vamos começar por essa parte. Qual é o seu defeito? Não, vamos dizer, quando a gente fala com coach, eu aprendi que é melhor dizer ponto de melhoria. É, oportunidade de melhoria. Isso aí, qual é a sua melhor oportunidade de melhoria? Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. E agora? Se eu E não agora? falar, você vai perguntar, né? 10. Melhor eu falar É, algum, melhor, né? senão tem bastante. Tem 6 pessoas ali. Estão chutando lá naquele lado. Tem como mostrar, por favor? Quem tá chutando? Qual é o defeito? Podem fazer um coral. Tarefas domésticas. Tarefas domésticas. Falou bem, Lu. Tarefas domésticas. A Lu é minha colega lá das ciências biológicas. Ah, é? Quando eu falo que eu me conecto com pessoas, olha aí, ó. E traz elas pra vida Traz elas mesmo. junto. 20 e poucos anos. Mas e mandou aí, bem, Lu. revelações. Eliane Gavasso não gosta de atividades domésticas aqui nesse programa. Agora eu quero falar com você de maternidade. Por que esse setor da tua vida é importante pra você? Nossa, é o importante, é o mais importante, com certeza, né? E é um setor que eu, a partir do momento que eu fui para esse lado, né, dessa formação de coach comportamental, também me trouxe uma conexão muito maior e trouxe um
um benefício muito maior na forma de lidar com os meus filhos. Eu falo assim que, se eu fosse dizer assim, qual é o maior ganho dentro de tantos ganhos, tantas preciosidades que eu vivo hoje, né, e tantas pessoas maravilhosas que eu me conecto, mas esse ganho no lado da maternidade realmente é muito importante. Então eu tenho o André Gustavo, de 14 anos, o Renan Felipe, de 11, e eles são totalmente diferentes um do outro, então também eu tenho todo dia aprendendo. Eu falo assim que quando a gente aprende que fica fácil de lidar, eles crescem e o negócio muda tudo, a gente tem que aprender de novo. Então esse meu lado profissional contribui bastante. E agora a gente tem 1 minuto de programa para você me dizer rapidamente por que o coach vale a pena. Em 1 minuto, vale a pena porque ele realmente te traz formas diferentes de olhar, mas ele faz primeiro você olhar muito mais para você e trazer a tua essência. Porque com a vida cotidiana a gente vai se desconectando, se perdendo um pouquinho da gente e acaba se envolvendo muito com o externo. E a partir do coach comportamental você consegue reconectar e trazer isso para a tua essência. E quando você vive pela tua essência, você vive com uma forma muito mais fácil, muito mais fluida, digamos assim, muito melhor de viver. Vou pedir para você se levantar, porque agora é o momento que eu justifico a sua presença nesse programa. O pessoal de casa já sabe. Você tem uma história que faz de você uma estrela porque você conecta pessoas e, mais que isso, você muda a vida dessas pessoas com o seu trabalho. Obrigada por fazer parte da nossa história. Aplausos pra ela! Vem todo mundo pra selfie! Beijo pra você de casa. A gente se vê de novo na segunda-feira com mais Tudo Acontece. Bom fim de semana! Fui! Hora da selfie! Todo mundo juntinho. Todo mundo diz X. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo junto pra todo mundo aparecer, ó. E corre pra lá e corre pra cá. Atenção! 1, 2, 3 e X!